E aí, moçada, este aqui é o Podcast Dinâmico, Dinâmico Podcast, e hoje nós temos a presença ilustre desta figura aqui, desta pessoa mais do que importante para o nosso país, e nós teremos um bate-papo descontraído. Isso aí. Super legal. Doutor... Galo na cabeça. Galo na cabeça? Eu sou Mengo, né? O senhor sabe, né? Então, pois é, coitado. Mas acho que vai dar Galo, tá tudo encaminhando aí. O Galo fez um trabalho muito legal. Vambora. E o Hulk joga muito, né? Eu acredito. Eu acredito. O Cuca também é muito bom. Doutor, quero começar com aquele rapaz, aquela criança sonhadora lá de Minas. Né? Conta um pouquinho pra gente como é que o começo do senhor lá em Minas, né? Depois se formou. Como é que essa saga começou? Assim, as pessoas, como eu tenho um sobrenome chique, que é materno, não é o paterno, e esse sobrenome chique na França é igual Souza ou Silva, assim, não acreditam que a minha origem é uma origem bem raiz mesmo. Sério? Né? Assim, o meu pai era telegrafista da Estrada de Ferro Central do Brasil. Legal. Eu sempre estudei em escola pública. Era um estudo de qualidade, universal, enfim, acessível a todo mundo, que é como deve ser o ensino, né? E eu fiz, na época, era jardim de infância, grupo escolar, ginásio, científico, faculdade, mestrado, em todas essas etapas em escola pública. Muito legal, hein? Enfim, briga de vida, Sim. Disputa. Na minha época ainda tinham, hoje o pessoal fala do vestibular, né? Uhum. Na minha época tinham 2 vestibulares. Tinha um tal temido exame de admissão, que é quando você ia entrar para o ginásio. Então você saía do grupo escolar, eu não sei a correlação hoje com o ensino hoje, né? Primeiro grau, sei lá. Eu acho que hoje seria o primeiro ali, eu acho. Aí quando você ia para o ginásio, era 4 anos de ginásio, 3 anos de científico. Aí você saía para a universidade, né? Então essa é a correlação de tempo. Sim. Você tinha um vestibular para entrar na escola. Você vê, era muito bom. Eram 2 vestibulares, né? Eram 2 vestibulares. E aí, enfim, história é de ralação mesmo, não teve muita moleza não. Não teve facilidade não, né? Não teve facilidade não. E aí, a família, quantos irmãos? Na verdade, eu e mais 2. Teve um que eu não conheci, morreu muito cedo, né? Então, meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos. Esse primeiro, que tinha o nome do meu pai, morreu com 2 anos, sei lá, 1 ano. E aí, como eles diziam lá, né, não vingou. Não vingou. E outros são minha irmã, meu irmão e eu, a Rapa do Tacho. Rapa do Tacho. E era aquela família aqui, Natal, Réveillon, todo mundo junto ali, Todo aniversário? mundo junto. Aquela baguncinha boa? Natal era assim, a gente esperava o Natal que tinha a maionese de atum, que a mamãe fazia, Guaraná Antártica. Que era uma coqueluche, assim, né? Coqueluche. Então você ficava um ano esperando o que eu vou tomar Guaraná Antártica. Porque o resto era quiçuca e pipoca. Exatamente, né? Quiçuca, aquele saquinho. Saquinho, assim. Exatamente. Então era isso aí, Natal, aniversário, Ano Novo. Tem alguma, que o senhor lembra assim, que o senhor recorda com saudosismo, assim, alguma dessas datas que o senhor fala, nossa, aquela ali foi especialista? Olha, todas essas datas eram muito importantes, né? Então, assim, Natal, tinha uma irmã da minha mãe, minha tia, com meu tio, que eles passavam sempre com a gente, não tinham filhos, então eles passavam sempre com a gente, então essa data era muito festiva, era muito vivida. E o tio Jorge, libanês, que casou com a minha tia, irmã da minha mãe. E o tio Jorge gostava de fazer brincadeira com a situação, né? Ele falava, eu vou fazer uma comida libanesa. E aí ele aparecia e fazia a comida libanesa. Foi muito bom. O Janot, então, vem... Da mãe, é meu avô. Que é... Francês. Francês, legal. Conseguiu ver a raiz lá da família? Não. Nunca foi? Tipo Silva, né? Souza, então se perdeu. Bem popular assim e tal. E muito antigo, né? O meu avô veio para cá em 1860, sei lá,
1870, então é bem antigo mesmo. Bem antigo mesmo, bem antigo mesmo. E aí esse tempo de infância, adolescência... Era Belo Horizonte, eu tenho até hoje um amigo de infância, em que eu viajava com ele, como a gente tinha pouco recurso e eles viajavam, eu para a praia e tal, e assim, era meu amigo irmão, que até hoje, e a gente viajava sempre junto. Pô, legal. Um primo, que depois de um pouquinho mais velho, com 17, 18, esse primo ele é 4 anos, 5 anos mais velho que eu, a gente sempre viajava juntos, e, enfim, essas são amizades mantidas até hoje, né? Com certeza. Alguma história de adolescência ali? Alguma aprontação? Várias, né? Podemos falar de alguma aí? Várias. Alguma que a gente pode comentar? Pode. Eu tava conversando isso outro dia com uma pessoa muito cara para mim, e a gente, na infância, saindo para a adolescência, né? Na época a gente tinha lança-perfume no carnaval. Então era um tubo dourado grande assim, e aí a gente não entendia, porque a gente saía na rua borrifando lança-perfume. E as pessoas vinham com lenço, borrifa aqui, borrifa aqui, borrifa aqui. Olha, inocente. Eu custei para entender o que era aquilo. Mas eu também, quando moleque, o lança-perfume era aquela questão de você jogar, né? E dá para ir perfumar, perfumar. Só depois de grande você foi entender que era o barato ali. Porque os lenços apareciam, bate aqui. Exatamente. E aí, juventude, como é que foi o ingresso, ter essa diretriz de carreira, assim? Quando foi o start que o senhor... Eu passei no vestibular, fui fazer Direito. Que ano foi o vestibular? Vamos ver se marcou a vida aí. O concurso foi feito em 1974, o resultado saiu em 11 de janeiro de 1975. Eu sei a data, 11 de janeiro, porque é a data que saiu o resultado do vestibular e nasceu o meu primeiro sobrinho, de quem eu sou padrinho. Foi o ano que eu nasci, 75. Então é isso aí. Então esse ano para mim é mágico. Legal. 75. Legal. E aí, assim, enfim, meu pai disse assim: filho, até agora foi, né? Agora para frente você tem que trabalhar, porque não vou conseguir mais não. Aí você tem que ajudar. Eu falei, não, né, fiz a minha parte, o senhor fez a do senhor, e agora a gente vai fazer. E eu fui trabalhar num cartório judicial. Como é que era? Era o cartório do 6º Ofício Cível da comarca de BH. Atendia a 6ª e 7ª varas. Ali foi ao lado da escola que eu aprendia Direito, eu fui aprender a outra escola, que era a escola da vida. Muito né? legal, muito então legal. Foi assim, foi bem rica essa experiência mesmo. Alguma história que marcou ali, desse trabalho? Alguma... Olha, eu fazia audiência com o juiz, né? Era a máquina de datilografia, né? Aquela Hamilton grandona com os tipões assim, pá, pá. Dr. Enéas Augusto de Moraes era o nome do juiz, 6ª Vara Civil da comarca de BH. E eu estava lembrando isso, essa conversa foi nesse final de semana passado, que eu fui com uma pessoa bem querida, eu fui para Tiradentes, lá em Minas, e eu fui encontrar com a minha turma de formatura, a minha turma de faculdade, que eles se reúnem todo ano e eu praticamente nunca tinha ido. Sim. Então fui agora. E aí eu lembrei, assim, a gente conversando sobre essa época e tal, eu lembrei de algumas coisas que me marcaram. E uma foi uma frase que o Dr. Enéas usou em uma sentença que ele deu, em que tinha, assim, as partes estavam muito ativas no processo, né, pressionando muito a ele, e um advogado perdeu a linha e passou o Rubicão, cruzou o Rubicão, né? E aí? E aí ele, na sentença que ele deu, ele termina assim, e é uma frase que ficou para mim, né? Depois dele ter tomado toda essa pressão, essa confusão, ele assim, no final, seco como a árvore de sândalo, que perfuma a lâmina do machado que a dilacera. Então, assim, forte, hein? É forte. Forte. Então, assim, eu tenho alguns lances dessa época, dessa escola da prática, né?
tem uma história engraçadíssima também. Tinha uma advogada, vou omitir, obviamente, os nomes, né? Aí tinha uma advogada da época. Ela entra, vou falar enfim. Pode ser técnico. Pode ser técnico. Então, quando todo mundo já ouviu falando isso, né? Uso capião. É quando você tem a propriedade de alguma coisa, mas não tem o título. Mas você tem a posse há tanto tempo que você adquire a propriedade pela posse continuada daquele produto, daquele bem, né? Daquele bem da vida. E ela entra com uma ação de uso capião. Isso virou um folclore no fórum, na época que eu trabalhava. E o objeto da ação de uso capião era um sujeito, era um cidadão. Jura? E ela entra com a ação de uso capião em nome da mulher dele, porque eles viviam sem justo título, mas há mais de 20 anos. E ele separa para, enfim, arranjou uma namorada nova e foi viver com a outra pessoa. Ela disse, não, posse mansa e pacífica há mais de 20 anos. Não tem justo título, mas tem. Eu quero o uso capião desse cidadão aí. Resumindo, assim, você é meu. Você é meu. Então, assim, tem histórias, são várias as histórias. Muito legal. Foi muito rica essa experiência. Foram 3 anos e meio, mais ou menos. E é um tempo bom, né? É um tempo bom. Você está descobrindo a vida, né? Depois você fala assim, caramba, passou, quero voltar, não tem como, não tem como mais você voltar. É muito legal. Eu não sei nem se eu quero voltar, não, porque assim, cada momento da vida é um momento, né? Você tem que entender que você tem que viver aquilo e reconhecer depois que o que você viveu foi muito bom. É isso aí. Isso que é legal. E aproveitar o máximo possível, né? Aprender. Com certeza. E tal. E aí, a vida. Passada a faculdade, trabalhava, estudava na faculdade? Então eu fui. Quando eu formei, eu logo fui fazer mestrado. Aí os arroubos da juventude, eu e mais 2 colegas de... Mas peraí, doutor. O senhor foi um cara namorador na faculdade, um cara comportado, era aquele que pegava na mão das meninas? Como é que era o doutor Rodrigo Janot lá na faculdade? Cara, meu apelido era CDF. Eu não vou traduzir aqui porque... Beleza. Eu tinha um objetivo enfim, que eu tinha que, como dizia o pai de um amigo meu, você tem que furar. Você tem que furar. Então, para eu furar, eu tinha que superar as pessoas que competiam comigo. Sim. Então, a minha cabeça era, se as pessoas fazem 100%, então eu tenho que fazer 110 ou 120. Então eu não fui muito namorador, não. Eu era muito focadão Focado mesmo. lá. Já sabia o que queria já. Era muito focado. Legal. E aí formamos, eu e mais 2 colegas, que estavam lá em Tiradentes, esses 2, abrimos um escritório, ousadia. Abrimos um escritório em Belo Horizonte, Rua Rio de Janeiro 282, me lembro até hoje. E a gente ia para o escritório fazer o quê, né? Esperar. Não tinha causa ainda. Não tinha cliente, tinha nada, né? E eu fui advogado eu fui estagiário e depois, em seguida, fui contratado. Eu era advogado do Banco Nacional, o Banco do Guarda-Chuva, o banco que está ao seu lado, e que eu patrocinava Ayrton Senna. O Ayrton. O Ayrton. Saudoso Ayrton. Grande Saudoso Ayrton Senna. E dava aula à noite. Então, a minha vida era corrida. Minha vida era corrida. E conseguia processar isso tranquilamente, como qualquer brasileiro aí, né, na luta. Com certeza. Tem que ter couro grosso mesmo, senão não segura, não. E foi quanto tempo nessa labuta aí até... Aí eu formei em 79 e entrei na Procuradoria em 84. Eu tomei posse dia 1º de outubro de 84. Então essa labuta foi de dezembro de 79 a outubro de 84. 5 anos em um temporal, em lapso, né? 5 anos. 5 anos. E aí eu passei no concurso e o concurso oferecia vaga para 3 estados. Tinha vaga no Brasil inteiro, oferecia para Brasília, para São Paulo e para Rio de Janeiro. Sim. Aí eu falei, pô, minha mãe é do Rio. Minha mãe é carioca da Gema, era, né? Do Meia. Do então, Meia. Assim, carioca da Gema. E era um tempo bom do Meia, vamos falar a verdade. Bom do Meia. Meia, Tijuca. Melhor que a Tijuca. Sim, essa era uma briga. Briga eterna de Meia, Tijuca era melhor. E
Eu falei, bom, enfim, Rio eu já conheço, né? São Paulo, eu disse, olha, é muita selva para mim. E aí eu falei, vou optar por Brasília, eu não conhecia Brasília. E na minha cabeça, assim, como tem vaga no Brasil inteiro, eu consigo remoção em 2 anos, eu consigo voltar para BH. 2 anos era meu prazo, 2 anos, e não consegui a remoção, e depois, quando consegui, disse, não quer sair de Brasília, não, Brasília me adotou e eu adotei Brasília. Sim, então, pronto. sim. E Brasília, doutor, tem uma coisa que ela é acolhedora, né? Para quem quer trabalhar, Brasília é fantástica, assim. Por mais que tenha essa imagem pesada, mas para quem vem com foco, ele conquista tudo aqui. Eu gosto muito do personagem chamado JK, que é o que idealizou. Nós só estamos aqui por causa dele, né? Então, com certeza. A terra de favo e mel. Com certeza. Então, quem vem para cá com esse foco, isso é prova disso, conquista, né? E aí, veio para Brasília, como é que foi essa transferência, essa chegada aqui? Como é que foi? O que o senhor sentiu da cidade? O que o senhor... Eu achei estranho, né? Porque é uma cidade diferente das outras. Então, assim, a minha cidade, a gente brinca, né? O mineiro não tem mar, mas tem bar. E esquina, né? Esquina e bar. É. Então, assim, eu chego aqui e disse, pô, cadê a esquina? Eu quero caminhar, assim, aqui eu vou caminhar no meio de carro. Eu custei para entender o conceito da cidade. Depois que eu entendi o conceito da cidade, eu falei, nossa, essa cidade... É isso, assim, ela não te massacra no dia a dia. E a outra coisa que eu vi de Brasília é como é todo mundo de fora, na época que eu cheguei, né? Todo mundo de fora. Então, todo mundo se agrega, todo mundo se ajuda, todo mundo conversa, todo mundo é solidário. E, assim, pronto, encantei com Brasília. Tanto que aposentei e me perguntaram, você vai voltar? Eu vou voltar para onde? Aonde? Não, meu lugar é aqui. Quando o senhor veio, o senhor morou o quê? Asa Sul, Asa Norte? Foi onde? Quando eu cheguei, eu fui para um apartamento emprestado na 302 Norte. Passei ali 4 meses. Depois eu fui para 116 Sul, bloco C, que era um apartamento funcional na época. Era um apartamento de 90 metros, assim, poente, era um calor, assim, pernilongo que não acabava. E eu fiquei ali até 97, quando eu comprei o apartamento, depois o apartamento que eu moro, enfim. Aí eu vou fazer uma pergunta de brasiliense, tá? Asa Sul ou Asa Norte? Sul. Sul. Asa Sul. Combina mais com a Agora, a Asa Norte me surpreendeu. Assim, a gente tem circulado um pouquinho na Asa Norte e, rapaz, tem uns botecos maravilhosos que misturam cultura, que misturam música, assim, tudo. Então, a Asa Sul é um pouquinho da minha faixa etária. A Asa Norte é um pouquinho de uma faixa etária, um pouquinho, assim, anterior e com muito mais movimento. Sim. Já foi no chorinho ali do Eixão ali? Já. Ali é bom demais, na 12. Exatamente. Tinha a quadra ali, muito bom ali, tem um chorinho. E hoje o Eixão tem um movimento cultural muito grande, né? Então, assim, por ser músico também, eu vivencio isso, eu vejo isso. Brasília se transformou muito, né? Então, assim, Por que eu perguntei? Porque naquele tempo, como o senhor falou da agregação das pessoas, de se juntar, eu lembro do meu tempo de infância, todo mundo descia dos blocos, você fazia um churrasco embaixo do bloco, o vizinho levava o bolo para o outro, né? Aquele Natal, todo mundo na casa de todo mundo. Deve ter vivenciado isso também, né? Então, assim... Olha, assim, a coisa que me chamou a atenção era que a minha filha, ela descia para a parte de baixo do bloco e sumia. E voltava imunda. Então, assim, juntava a meninada do bloco e todo mundo em segurança, tranquilo, iam brincar, rolava e voltava, assim, exausta, imunda. E é isso aí. Acho que brincava, era de propósito. Leve, livre e solto. Não, e era de propósito. Toda quadra tem uma areinha, né? Os brinquedos ali, as gramas e tal. Então você já sabia que, tipo, 6 horas as mães começavam a gritar ali, fulano, sobe, volta, volta pra casa e tal. Muito legal. É isso aí. Doutor, aí sou já em Brasília. Como é que foi já estava na procuradoria? Eu vim para cá para assumir concurso, para assumir. Para assumir. E aí incorporou já essa questão do procurador? Como é que começou essa história? Olha, quem é de carreira, é lógico que almeja o cume da carreira.
Mas é tão distante que, assim, não tem como você programar essa história. Sim. As coisas acontecem, né? Eu fui construindo a minha vida profissional. Fui construindo a minha carreira. Assim, sempre fui muito aplicado nas coisas. Então, preciso de um voluntário, estou aí, preciso não sei o que, estou aí. Então, assim, quando surgiu essa, na época para mim era uma, só pode ser brincadeira, né? A possibilidade de ser procurador-geral, eu falei, pô, vou encarar, velho, né? Sempre encarei, por que eu não vou encarar? E aí, agora, puf, caiu. Eu até não perguntei, por que procuradoria? Por quê? Por que não as outras áreas? Porque a área do direito ela é ampla, né? Ó, eu queria uma carreira federal, nada contra os estados, claro que não, adoro Minas, né? Assim, o mineiro sai de Minas, mas Minas não sai do mineiro, né? Mas eu queria uma carreira federal que a gente pudesse trabalhar em um universo maior do que um universo restrito. Legal. E essa carreira é uma carreira assim, que te permite desenvolver um trabalho que pode fazer a diferença. Eu falei, é aí que eu vou. Legal. Eu tinha um professor na UFMG, que eu fui monitor dele, que era procurador, e ele dizia para mim, Rodrigo, vai fazer esse concurso, você tem que fazer esse concurso. Esse concurso vai abrir uma cortina na sua vida, abrir uma janela na sua vida. Você não vai entender agora, mas mais para frente você vai entender. E aí... Legal, hein? Eu entendi. Osmar Brina Correia Lima. Foi fundamental, uma peça fundamental aí na vida do senhor. Foi. Muito legal, muito legal. E aí, eu acabei voltando no porquê, mas começaram os trabalhos na Procuradoria, né? A gente começa a saga aí do Dr. Rodrigo Janot. Esse começo, como é que foi? O que o senhor encontrou ali? O que o senhor viu? Teve alguma frustração de tipo, busquei isso aqui, não era isso? Alguma coisa nesse sentido ou não? Não, a frustração era quando você não conseguia atingir o objetivo do seu trabalho, que é normal. Sim, né? Qualquer profissão, né? Qualquer profissão. E na Procuradoria eu também nunca quis fazer uma matéria só. Então eu trabalhei com meio ambiente, com consumidor, com patrimônio cultural, com penal, com, assim, mercado, direito de concorrência. Então, eu quis... Essa é a beleza dessa carreira. Ela te permite atuar nessa infinidade de... Experimentar, né? De áreas, experimentar e ver o que você gosta. Legal. E ver o que você gosta. Teve alguma aí que o senhor falou, essa daqui, não digo a melhor, mas que te instigou mais? Assim, a que mais me encheu foi trabalhar com meio ambiente, consumidor e patrimônio cultural. Essa foi... Por quê, doutor? Não sei, acho que era a mudança, né? Então, assim, o consumidor, na época, você não tinha nem o Código de Defesa do Consumidor, veio depois, né? Então, o consumidor era uma peça de descarte. Estamos falando do ano de... Dá para lembrar? Dá para lembrar, 85, 86, 87. Nós falamos de 88, 89, por aí, 90, né? Quando saiu o Código de Defesa do Consumidor. Só bateu a data, acho que é 90, né? 89, 90. Eu acho que é 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 90. O primeiro grande passo foi a Lei da Ação Civil Pública, que essa é de 85. Lei 7347, de julho de 85. Esse foi o primeiro grande passo para essa área de interesses difusos, que eram os interesses que, como é de todo mundo, não é de ninguém, né? Então ninguém protege. Sim, vou até pedir para a Voz da Consciência. Rodrigão, vê quanto foi o Código do Consumidor aí, quanto que foi, só para a gente não cometer essa gafe aqui. A Voz da Consciência. A Voz da Consciência é ótima. Mas a data é essa aí, né? Por aí, né? É o Código de Defesa do Consumidor, que não existia. Por aí. A primeira... já não existiu o Código de Defesa do Consumidor, a primeira ação civil pública, que essa foi na 7347.
foi de novembro de 85, a lei é de julho, foi minha. Primeira Legal. ação ao juizado. Legal. E era a seguinte discussão. Você tinha tem até hoje, uma entidade privada que chama ECAD. Sim, eu sei muito bem. Que recolhe direitos autorais e tal, não sei o quê. Então, você tem, de direito autoral, você tem o direto, você tem o conexo. Beleza? E o conexo geralmente é cobrado com base em acordo com os demais países. Né? E o ECAD fez uma cobrança de direito autoral conexo de artistas americanos, e nos Estados Unidos não se cobra o direito autoral conexo, se cobra o direto. Então o autor da música recebe, o cantor não. O cantor recebe o trabalho dele, a editora paga a venda dos discos e tal, mas o direito autoral é do autor. E o ECAD fez essa arrecadação de direito autoral conexo. Aí acho que eram 7 associações que congregavam os, enfim, atores, autores, músicos, enfim. E aí, quando o ECAD chega, aí tinha uma forma de distribuir esse dinheiro. Então você tinha algumas associações que recebiam mais que as outras, porque pegavam editoras maiores e tal. E aí, quando o ECAD vai distribuir, diz assim, bom, mas esse dinheiro foi arrecadado sem que pudesse ter sido. Olha só. Então a gente vai submeter a mesma regra de distribuição. E aí as associações dos menores disseram, peraí, ué, não, essa arrecadação não devia ter ocorrido, então vai ser dividida entre todos. Igual, né? Aí entraram com o mandato de segurança, e esse mandato de segurança veio para mim, como Ministério Público, para dar como custo os leves, né? Eu olhei e falei, está tudo errado aqui, esse dinheiro não é de ninguém, esse dinheiro é de quem foi cobrado injustamente, né? E o ECAD, assim, eu como músico, o ECAD tem um grande imbróglio com nós músicos, assim, é uma briga eterna aí. Mas eu sei que tem melhorado, vamos ver se eles conseguem evoluir mais essa questão de arrecadação. A tendência é melhorar, né? Não, com certeza. E aí, o senhor falou dessa preferência, que é super interessante. Tem o hiato também, de novo essa palavra hiato que eu gosto muito, até chegar no geral, vamos dizer assim, né? Tem o quê? Tem quanto tempo aí? Nós estamos falando de 2000 até 2013. É um tempo bom, né? 13 anos. Nesse tempo, o senhor pensou em outra coisa ou aquilo mesmo de carreira já estava no coração? Não. Sempre carreira. Sempre carreira. Sempre carreira. E nenhuma influência, porque o cargo máximo é o procurador-geral, né? Nós vamos chegar lá. Mas até chegar a este cargo, teve alguma outra coisa que o chamou a atenção ou que marcou ou que possa o ter feito pensar em desistir da carreira ou mudar ou nada nesse sentido? Desistir nunca. De sabores a gente sempre tem, né? Então assim, mas desistir... o meu pai, desde criancinha, dizia para mim assim, meu filho, você é carneiro preto. Eu falei, o que é carneiro preto, pai? Carneiro preto é aquele que está andando numa estrada, tem uma pedra. Aí ele não desvia da pedra, ele vai dar uma amarrada na pedra, ou ele arrebenta a pedra ou ele morre. Ou ele morre, isso é verdade. Ou ele morre. Ele morre, isso é verdade. Então assim, eu não desisti nunca. Doutor, é legal. Consciência, pode falar para mim. Diga aí. Quer falar aquela data? Não, é 90. 90. Chegamos lá. Chegamos. Foi? Muito obrigado. Voz da Consciência, muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, é legal, assim, eu vejo como um herói e muitos brasileiros o veem como um herói, né? O senhor se esforçou muito para conseguir essa capa do Batman, vamos colocar assim, né? Aquele cavaleiro ali concentrado e tal. Queria que o senhor falasse assim, para as pessoas que estão nesse esforço, porque assim, a gente falou até do Senna, ele tem umas frases muito boas, né? Que se você se esforçar, se você se persistir, e eu queria que o senhor focasse nisso nessas pessoas que estão nessa labuta de vida mesmo, né? Porque
o senhor é uma pessoa de sucesso. Eu digo assim, nós, a gente olha e fala assim, cara, que legal aquele cara. Eu tenho essa sensação, independentemente de qualquer coisa. Eu falo assim, que legal aquele cara. Conheci aquele cara, sabe? O senhor deve ter tido isso com várias outras pessoas, né? O que o senhor pode passar para essas pessoas que estão na sua jornada? Como eu falei para o senhor, a caminhada do herói. O que o senhor pode falar, assim? Primeiro, assim, aqui não existe herói, né? Assim, não existe o Superman, que abre assim, destaca, o Batman aqui. Isso não existe. O que existe é uma equipe de pessoas dedicadas e essa equipe precisa de uma liderança. Então, o que existe é liderança, né? Mas herói não existe. Heróis são todas as pessoas que trabalharam nisso aí. Então, herói é o cara da informática que virava 2 noites para conseguir baixar os arquivos que a gente precisava. Herói era a secretária que acordava 3 horas da manhã para marcar passagem aérea para a gente poder viajar no dia seguinte. Então, assim, cada um tem a sua atividade, né? Então, herói é o grupo. É o grupo. Né? É a equipe. Herói é o grupo, é a equipe. Não é um equipe, é equipe, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente enfrenta obstáculos. Eu tive uma fase, enfim, difícil para mim, depois que eu deixei a procuradoria, e uma amiga bem próxima disse, olha, Rodrigo, a gente não tem opção, em frente, ou seja, caminhar, ou em frente, que é enfrentar. Então, o que eu posso dizer é que vão acontecer momentos bons, vão acontecer momentos ruins. Nos momentos bons, não se julgue Deus, né? Nos momentos bons, faça a sua autoanálise, faça a sua olhe no espelho e diz assim, eu faço xixi, eu faço cocô, eu tenho que escovar dente, eu tenho unha encravada. Então, faça esse tipo de trabalho nos momentos bons. E nos momentos ruins, você tem que fazer um trabalho que, assim, eu me joguei, eu fiz, eu me esforcei. Sim. O resultado, se não veio, agora virá. Mas se não veio na maneira que eu queria, essa maneira virá também. Então, a vida é isso, né? É o tempo, né, doutor? Sabe lidar com o Guimarães tempo. Rosa, né? A vida tira, põe e tal, e o que ela exige da gente é coragem, Sim, né? sim. Doutor, e esta obra aqui linda, que eu devorei o que o senhor pode me dizer daqui? Tem várias histórias legais daqui. Tem. Qual foi a ideia? Eu queria fazer isso logo. Eu queria contar as histórias que poderiam ser contadas, outras eu acho que não podem ser contadas ainda hoje. Por quê? Porque eu queria não perder a memória disso e eu queria registrar logo tudo que se passou. Certo. Porque eu tinha certeza que o porvir, várias dúvidas surgiriam. E quando você pega no carro e abre o espelho retrovisor, todo mundo é herói. Aí sim é herói. Errou, acertou, não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então eu falei, eu vou registrar logo, porque quando você enfrenta o sistema reage em 3 vertentes. A primeira, ele tenta se safar, beleza? Você vê que hoje ninguém discute corrupção. Não. Discute ilegalidade de julgamento, discute ilegalidade de não sei o quê, mas ninguém fala, não roubou. Isso ninguém fala. Porque não tem como não falar, né? O dinheiro está lá, a mala está lá, né? Não querem tocar na ferida? Não. Eles querem desvirtuar a conversa, que é uma das formas. Então, a primeira é o sistema se safar do Estado. O Estado é um elefante.
Então o Estado, quando se mexe, ele mexe devagar. Mas você imaginou um elefante se mexendo? Então, a corrupção tenta pular fora disso aí, o sistema tenta pular fora disso. A segunda vertente do sistema na reação é tentar desacreditar quem atuou contra eles. Então, vamos dizer que você tem carne no dente, você tem chulé. Fazer que a verdade vire mentira. E essa é a terceira, é mudar a narrativa. Então essas são as três vertentes. O sistema tem que se safar da cadeia, porque a cadeia é cadeia. Sim. Né? O sistema tem que desacreditar as pessoas e depois que ela desacredita, ela consegue reverter a narrativa. Então a narrativa é: na Lava Jato, na Petrobras, na Nuclebras, não sei o quê, tudo que se disse do dinheiro, da evasão, da corrupção, ninguém fala que não houve, mas diz assim, viu como era esse grupo? Esse grupo era assim. Então, assim, na verdade, olha só, eles estão dizendo que atuaram no combate à corrupção e que conseguiram, sei lá, 6 bilhões ou 7 bilhões. Mas veja o estrago na economia. A Petrobras injetava e na economia girava, que era coisa em torno de 200 bilhões. Então, na verdade, essa atuação deu prejuízo. Então, quer dizer, falar a verdade, ir atrás da verdade, aplicar a lei. Combater o mal, aplicar a lei. Então, assim, aí muda a narrativa. Sim. Mas ninguém nega. O cara roubou aquele dinheiro que estava na malinha do cara correndo lá em São Paulo, o dinheiro que estava na mala do apartamento do cara lá em Salvador, o dinheiro que estava na mala do apartamento do cara lá em São Paulo. Ninguém fala disso. E parou de se falar disso. Parou. Por quê? Mudou a narrativa. Isso aconteceu na Itália. Exatamente isso aconteceu na Itália. Exatamente isso. Na Itália, na Operação Mãos Limpas, não é meu amigo, mas é um sujeito com quem eu tenho alguma... Tinha, né? Agora a gente perdeu o contato. O Antônio Di Pietro. O Di Pietro, ele esteve aqui 2 vezes no Brasil, eu tive com ele na Itália uma vez. Ele falou, Rodrigo, eu fui ser candidato a deputado federal na Itália, porque eu respondia a quase 400 processos e eu não tinha como pagar advogado. Então eu fui ser parlamentar, e fui advogar para mim. Olha só. E eu não adiantava eu ganhar 399 se eu perdesse um. Eu estava ferrado. E foi exatamente isso. Os caras se livraram, os caras desacreditaram os investigadores. Viu, fez tudo porque queria ir para a política, fez tudo para não sei o quê, e mudaram a narrativa. Mas ninguém falou. Quando ele entra lá no asilo, lá em Milão, e pega o desvio de grana pública, ninguém fala disso mais. Isso é um fato que ninguém quer falar. E isso é cruel, né, doutor? Isso é cruel, né? Cruel. É cruel. Agora, esse é o sistema. Esse é o sistema. O senhor coloca... Porque, assim, a nossa raiz, isso é histórico, né? Quando a questão do Brasil que veio para cá, para o Brasil, ladrões, né? Então, o senhor faz um comparativo, porque, assim, tem essa tradição do Brasil, né? O jeitinho. O senhor deve ter passado por isso várias vezes. Não, vamos conversar ali, fulano tem um contato, né? Então, assim, o senhor faz esse paralelo lá atrás, essa raiz, essa nossa raiz aí, dessas pessoas que vieram de Portugal para cá e tal, e embrenhou ou não? Isso... Porque, assim, eu acredito muito que a pessoa ela pode mudar, né? O cara começou errado, mas se ele quiser, ele pode mudar. A maioria não consegue, né? Porque não tem aquela questão da força de vontade. É dinheiro, né? Sim. A maioria quer dinheiro. Olha, eu acho isso uma injustiça abominável que fazem com os nossos antecedentes portugueses. Bom o senhor falar isso.
a corrupção no Brasil, ela não é originária dos portugueses. Não é. A corrupção no mundo, ela não é originária dos portugueses. Os portugueses estão inseridos num contexto que é um mundial, que é francês, que é italiano, que é espanhol, que é inglês, que é alemão, que é americano. Então, assim, o processo de combate à corrupção nasce nos Estados Unidos, que era um esquema assim, gigantesco de corrupção que foi descoberto num processo eleitoral, vê se te diz alguma coisa isso aí, que era do Watergate, que era o Nixon que mandou espionar o Partido Democrata. Sim. E aí, quando eles começam essa investigação, cai de gravidade empresas que financiavam a campanha eleitoral, né, essa campanha eleitoral, enfim, contaminada, e cai por gravidade atos de corrupção de empresas, de enormes empresas americanas no mundo inteiro. Era uma teia, então, gigantesca. Gigantesca. Eu não vou falar o nome das empresas, né? Mas, assim, o fato que é descoberto nessa confusão foi uma corrupção de uma empresa americana paga no Japão para venda de aviões militares para o Japão. Era muito dinheiro. Também não vou dizer o nome do então primeiro-ministro japonês, o nome está aqui, né? Coçando para falar, como da empresa também. Mas assim, então, assim, eram atos de corrupção gigantescos feitos por empresas americanas. E aí, o Congresso americano, go home, Yankees, não sei o quê. Aqui não tem essa história de conspurcar o discurso de que é a favor de americano, é contra americano. Não. Do que é, e a gente tem que dizer. Eles fizeram isso. Fizeram a FCPA, que é a primeira lei de combate à corrupção externa de um país. O meu pessoal faz corrupção fora do meu limite, eu processo e condeno aqui dentro. E aí se espalhou para o mundo inteiro. Sim. Então, essa é a realidade do mundo. Então, eu não acredito que Portugal tenha nos exportado essa corrupção, como eu não acho que a corrupção em Portugal é maior do que a da Espanha, que da França, que da Alemanha, que da Inglaterra, que dos Estados Unidos, e de um desses países, da Coreia. A Coreia teve escândalos de corrupção assim, gigantescos. É isso aí, gigantescos. Muito legal. Então, eu acho que essa é uma maldade que fazem com os nossos ancestrais, e esses excepcionais portugueses que, numas casquinhas de nós, cruzaram o oceano e vieram para cá colonizar esse país aqui. Eu tô aqui porque justamente fica essa lenda urbana, lenda histórica, porque assim, eu acredito que a mudança está dentro de você. Desde o momento que você fala assim, eu quero mudar, eu quero fazer, né, você consegue. Doutor, nós estávamos conversando aqui sobre a questão da corrupção internacional, né? Queria que você explicasse um pouco do offshores. O que são essas ilhas fiscais, vamos dizer assim? O que seria isso? São duas coisas, assim. Uma coisa é offshore, outra coisa são os paraísos fiscais. Ok. Né? Então, o paraíso fiscal, o que é? É um lugar que tem uma legislação apropriada para receber dinheiro de crime. Né? Corrupção, tráfico de droga, tráfico de órgão, tráfico de arma, enfim. E como é que eles operam? Para ser bem simples. Né? Bem simples. Se você chega com o dinheiro lá, ninguém te pergunta como é que você conseguiu esse dinheiro. Eles vão dizer assim, você quer botar aqui? Beleza, traz o dinheiro. Segundo, o tratamento tributário desses valores tu vai pagar, sei lá, 10%, 15%, 20% na origem, aqui você vai pagar 2%, 3%. E o terceiro a legislação que envolve sigilo bancário aqui é na estratosfera. Ninguém vai ter conhecimento de se você
tem alguma coisa, quanto tem, quando teve, de onde veio. Pronto, então é a proteção perfeita para o dinheiro obtido através do ilícito. A offshore, assim, é fora do limite, fora do território, esqueci a tradução agora, me fugiu. Jurisdição? Não, como é que chama isso? É fora da fronteira? Da fronteira, okay. É isso aí. Offshore, o que é? São contas abertas em nome de pessoas jurídicas, porque de pessoa física ninguém vai abrir, óbvio, né? Ok. E essa pessoa jurídica, ela dá um nome a essa conta. Então a conta chama Roger. Ok. Beleza, é o nome da conta. E ela cede o uso dessa conta para um terceiro. Então quando você vai investigar, você diz assim, que conta é essa? Essa é a conta Roger, essa é a conta Atlético Mineiro, essa é a conta Flamengo. E aí? Aí você tem que fazer um segundo nível de investigação para saber quem é que está operando essa conta. Entendi. Beleza? Por exemplo, o caso do Eduardo Cunha. Ele abriu uma conta, ele usou uma offshore, tá? E quando estoura um negócio no Congresso para dizer mentiu ou não mentiu, que ele disse que não tinha conta, ele diz assim, eu não era titular da conta, eu era só usufrutuário dessa conta. E a conta era, a senha era o nome da mãe dele, tinha fotocópia do passaporte dele, da mulher, da filha, cartão de crédito vinculado a essa conta, em nome da mulher e da filha, e o dinheiro que estava lá, quem usava era ele. Pesado, hein? Então é assim que funciona a offshore, né? É assim que funcionam os paraísos fiscais. Então a gente tem, na América Central, paraísos fiscais, na Europa tinha, Luxemburgo, né? A própria Suíça teve um tempo paraísão fiscal mesmo, aí eles começaram a recuperar a imagem. Não, então assim, é isso. Mas aí, eu pergunto, o Eduardo Cunha foi o seu maior algoz? Acho que ele foi um deles, né? Eu, assim, enfrentei várias pessoas desse jeito. Ele era muito ousado, eu diria, muito obstinado. E, enfim, ele passou por Bangu, eu não. Né? Então a história vai dizer quem é que é correto nessa história ou quem não é. Faz muita diferença, faz muita diferença. Agora, nesta jornada, tem uma questão que eu acho que é importante ali, que o senhor teve várias decepções ali. Tem os personagens que são fundamentais ali. Por exemplo, a presidenta. Eu sei que foi duro ali, né? Porque eram decisões bem fortes ali que o senhor tinha que tomar e o senhor sempre seguiu a verdade. Como é que foi aquele momento ali? Aquela decepção com a presidenta, aquelas questões todas, aquela pressão? Porque do Eduardo tinha aquela pressão dele conseguir as coisas com a presidenta e ela era também, de uma certa forma, ela queria seguir as regras dela, né, o governo dela, enfim. Não vou entrar tanto nesse mérito, mas assim, a questão foi que ela não fez todas as, vamos dizer assim, os desejos do presidente da Câmara, naquele momento, né? E aí acabou acontecendo o que aconteceu. O senhor, como procurador, a decepção foi maior ou foi maior como pessoa? Dá para distinguir isso aí da presidenta? Olha, assim, ela nunca, pessoalmente ou por interposta pessoa, tentou interferir no meu trabalho. Legal. Nisso aí foi um problema que ela teve ao enfrentar o problema do impeachment, na minha visão, certo? É que na visão do Eduardo Cunha e de outros, ela poderia controlar o procurador-geral. E ela, primeiro, sabia que não podia controlar. E segundo, ela nunca tentou fazer isso. Ela estava envolvida num sistema, nunca se teve nada, absolutamente nada de corrupção dela. Tem um ato, 0. O que teve foi envolvimento num sistema em que esse sistema funcionava de uma forma. E aí, enfim,
a gente fez o trabalho que tinha que fazer. Mas você não acha também que ela teve culpa também de tudo que aconteceu também, ou não? Eu não consigo dizer. Agora, se teve, a dimensão da culpa dela é desse tamanho, enquanto dos outros são... Gigantesca, né? Gigantesca. Saindo dela, tem um personagem também emblemático ali, que é também vou colocar assim, como um dos heróis, eu sei que você não gosta de falar isso, que é o Teori Zavascki, o nosso ministro do STF, que também para mim foi um personagem fundamental. Foi o seu grande companheiro ali na saga da combate à corrupção? Foi o seu grande companheiro? O que eu posso dizer é, sem o ministro Teori, a Lava Jato não teria chegado onde chegou. Ele tinha uma sensibilidade de entender o problema, ele tinha um bom humor, assim, né, sem humor não há solução, né? E a perda dele foi assim, foi ruim. Deu um banho de água fria em todo mundo. Porque ninguém sabia o que viria depois, né? Sim. E ele estava inteirado daquilo, ele acompanhou desde o começo aquela história toda. Ele viu, né, a extensão, a gravidade, a complexidade e os momentos de tensão que a gente passava, né? Olha, não é fácil você pegar um presidente da Câmara, não é fácil você pegar um senador da República, líder do governo no Senado, e assim, rapaz, assim, o viver do momento foi muito difícil. Foi pesado, doutor? Foi pesado e ele nunca, eu também sou muito bem-humorado, nunca, enfim, acho que se você entrar num parafuso reverso, não tem saída, mas ele também era muito bem-humorado. Então, por pior que fosse o quadro, tinha um momento em que a gente ria. Muito legal. Senão, assim, cara, a gente vai morrer aqui, não tem como. Dá para continuar, né? Não dá para continuar. E tem algum dia marcante que você lembra dele assim, que foi, que você fala, nossa, esse dia eu recordo, tá na sua mente, assim, com ele? Tem. Que eu sei que tá aqui, eu li, tem coisas interessantíssimas assim. Tem o dia em que a gente pediu a prisão do senador que era líder do governo do Senado. Esse foi... Aí a gente recebe os áudios. Que é o Amaral, né? É o Amaral? Delcídio Amaral. A gente recebe os áudios, eles acertavam a fuga dele da cadeia, ele iria para o Paraguai, já tinha um avião particular esperando ele no Paraguai, que ia para a Espanha, porque ele tinha dupla cidadania. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa senhora, o mundo... Vai desabar. Eu achava que aquele era o fim do mundo, o fim do mundo estava longe ainda, né? Estava muito longe. Estava muito longe. Aí fui até ele e disse, ministro, eu preciso tomar um café com o senhor. Ele, venha. Eu cheguei e levei um pendrive para ele e disse assim, ministro, eu queria que o senhor ouvisse isso com muita calma. Vou ver agora. Não, ministro, chega em casa, põe chinelo, bermuda, uma garrafa de vinho. Nossa. Ele diz assim... Você não vai pedir a prisão de um senador da República, né? Eu vou. Eu vou fazer a minha parte, o senhor faz a sua. O senhor dá ou não dá. Aí ele levou, 2 dias depois, ele falou assim, um certo senador da República, que vai ter um caso dele julgado, acho que quinta-feira agora, para mexer no meu psicológico, ele me chama de Janó. Aí o ministro Teori só me chamava de Janó. Ô Janó, vem cá tomar um café. Eu cheguei lá, tinha uma mesa redonda de vidro na sala dele. Sabe aquelas marcas de dedo, assim, de dedo? Tava a mesa inteira. Eu olhei e falei, reunião difícil essa aí, ministro. Reunião difícil, né? Ele falou, foi. Você vai pedir a prisão do senador? Eu vou, ministro. É a minha função. Doutor, isso eu queria perguntar. O senhor fazia isso com paz no coração? Com certeza. É?
Com certeza. Chegava em casa e dormia igual 8 horas por dia. Esse é o menor problema. Tranquilo. O que a gente tem que entender é que não existem pessoas melhores que as outras. Legal. Né? Então, assim, se sou eu, se é você, se é o Papa, se é o Delcídio Amaral, se é quem quer que seja, tem um negocinho, que é uma descrição, se fizer isso é crime. Então, por que para mim para você e para eles não? Não tem como. Não tem como. Tem que ser para todo mundo. Essa é a regra. Eu não dormiria tranquilo, eu não ficaria em paz comigo mesmo, se eu estivesse criando regras. Para esse vai ser um jeito, para esse vai ser outro. Então, o que a gente estabeleceu? A gente estabeleceu o que eu brincava com o meu pessoal. Salto em altura, beleza? Você tem um sarrafo. Sim. Então, o nosso sarrafo é dessa altura. Quem passou por baixo, passou. Quem derrubou o sarrafo, vai ter que ficar. Vai ter que ficar. E quem teve que pular o sarrafo sem derrubar, vai ter que ficar também. Então, assim, se você tem um critério objetivo para atuar... Fica tranquilo também, quando você trabalha na verdade, e você não tem cobrança. Quer dizer, mas para ele você fez assim, para aquele você fez assado. Não. A regra é a mesma para todo mundo. A regra é a mesma para todo mundo. Eu acho que isso é uma das coisas muito legais de falar do senhor, que o senhor sempre colocou assim, a verdade. Colocou a regra está lá. O sarrafo está ali. Isso eu falei com todo mundo, com todos. Eu nunca deixei de receber nenhum parlamentar, nunca deixei de receber nenhum advogado. Não recebi a parte, porque não tinha como. Mas assim, todos que chegavam era papo reto. Diz, olha, o fato é esse, aconteceu. Não tenho o que fazer, eu tenho Não que sou cumprir. eu que tenho que fazer, você que tem que... Então assim, a grande maioria das vezes, como é que você vai fazer isso comigo? Como é que você vai fazer isso com a minha família, com a minha mulher, com as minhas filhas, com meus filhos, com a minha mãe? Eu falei, cara, não sou eu que estou fazendo, você que fez. Então, é encaixar o discurso. Sim, sim. Então o cara vai, sabe que está fazendo, que não é certo, e depois vai dizer, não faz isso comigo não. Como assim? Esse sentimento de culpa eu não lego não. Não carrego de jeito. Isso é bom, isso é bom. Agora, isso aqui tem uma parte também muito importante aqui, foi com o ex-presidente Temer, né? Que tem uma reunião lá atrás, temporal, colocando para o senhor que o Eduardo Cunha era perigoso, né? Os caras foram lá, conversaram com o senhor, já começou ali. Ele e o Henrique Eduardo Alves. E depois finaliza já quando ele é presidente, né, essas questões todas. Lá naquele comecinho, o senhor já viu que já tinha confusão ali, porque até eu queria perguntar para o senhor o seguinte, dentro da outra pergunta. É difícil trabalhar sendo uma pessoa correta, né? Não. Porque o problema é dos outros, não é meu. Entendi. Então, assim, se o cara gostou ou não gostou, o meu trabalho não é agradar ou desagradar ninguém. O meu trabalho é fazer o meu trabalho. E eu tenho um corregedor do meu trabalho que chama juiz. Então, todo o poder que o Ministério Público tem está reduzido a uma caneta. O que a gente pode fazer é pedir. E o juiz dá ou não dá. Ou dá em parte. Isso aí, o juiz está lá. Então, a gente tem um controle diário do trabalho que a gente faz. O outro aspecto é decepção. Então, assim, quando você vê esse tipo de abordagem, é decepção mesmo. Sim. É decepção. Então, assim, eu continuo acreditando no sistema, só acho que eu tenho uma visão mais real do sistema, que o sistema precisa de muita correção, mas sem ele a gente não vive, senão é caos. Mas, assim, essas pessoas não contribuem muito para a evolução do sistema, não. Não contribuem. Mas você não acha também que, por exemplo, porque assim, nós fomos colocar República, democracia, eu, na minha humilde visão,
é muito bom. O que apetece são as pessoas que estão lá, que fazem do seu usufruto e, né, manipulam, ou, enfim, desonram, ou a questão da corrupção. Porque aí vai do caráter da pessoa. Porque se nós vamos colocar assim, a lei está lá para ser cumprida, né? Você tem todas as regras, só que nós descumprimos, né? Acho que a decepção aí, como o senhor falou, foram com as pessoas que eram para darem o exemplo, né? E faziam as coisas erradas. E eram muitas, né? Exatamente. Que eram para fazer o sistema funcionar. Isso. E eles tornavam o sistema desfuncional. Isso. Assim, é complicado. É mesmo. complicado. É complicado. É complicado. O que a gente vê, assim, o sistema, primeiro, ele precisa de muito aperfeiçoamento. E segundo, as formas de controle também têm que ser aperfeiçoadas. Porque não dá para a forma de controle depender de uma pessoa. Então, o cara é bonzinho, então tá tudo ok. O cara é malzinho, tá tudo horrível. Não é assim que funciona. Uhum. Não é assim que funciona. Então, eu acho que a gente precisa de aperfeiçoar o sistema. Democracia é muito ruim, mas não inventaram nada melhor. Então, assim, exatamente. É isso aí. Então, enquanto não inventaram nada melhor, é democracia 100%. Sim. É 100% democracia. Com certeza. E é o melhor sistema, assim, se for colocar. Pode ser até ruim, mas não inventaram nada melhor. Exato. Até hoje. Exato. Até hoje não inventaram nada melhor. E assim, para a gente conseguir mexer nisso, todo mundo fala de reforma. Então, as reformas são pontuais. Reforma tributária, reforma da Previdência, reforma administrativa, assim, penal. Tudo é goela grande. A grande reforma chama reforma política. Depois que você fizer a reforma política, todas essas reformas virão por gravidade. Com certeza, né? O senhor falou da reforma política. Vamos supor que o senhor fosse hoje o presidente, né? Como é que, no seu entendimento, seria essa reforma? Seria que através de diálogo, pegar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, OAB, líderes religiosos? Porque eu acho que tem que envolver todo mundo, todo mundo. No sistema presidencialista, o presidente pode muito, mas não pode tudo. Então, para você fazer reformas, você tem que convencer as pessoas. E pior que isso, é que você tem que convencer as pessoas tirando a grande maioria delas da zona de conforto. Sim. Então elas vão deixar aquilo que tem e receber algo que elas não conhecem ainda. Pensar no todo. Tem que pensar no todo, exatamente. Então, não tem como você não dialogar com todo mundo, com todo mundo. Então, assim, toda liderança, liderança política, liderança religiosa, liderança econômica, liderança de tudo. Até no futebol. Exatamente, exatamente. Então, assim, não tem como você fazer uma reforma dessa sem dialogar. Acho que a gente perdeu uns 2 bondes da história aí para fazer essa reforma e essa reforma não foi feita. Você acha que falta um grande líder assim para o Brasil? Cara que tipo consegue... Porque nós tivemos grandes líderes aí, né? Eu não acredito no salvador da pátria. Não, digo assim, o cara consiga coordenar essa história. Olha, fulano, vem cá, você é da bandeira tal, você é da bandeira Y, mas vamos conversar aqui, vamos dialogar? Exatamente. Vamos colocar ideias na mesa e fazer a coisa fluir, né? Vamos, assim, eu preciso conversar qual é o grande, sei lá, vou dar um exemplo aqui de teórico. Uhum. Todo mundo crucifica o agro, não é isso? O agro destrói o meio ambiente, o agro faz aquilo, o agro faz aquilo. Então, para você conversar com o agro, que tem parte disso tem razão e a outra parte não tem razão. Claro. Você tem que chamar o pessoal e dizer assim, quem vai conversar não pode ter preconceito. Não pode ter preconceito. E chama o pessoal do lado de lá e diz assim, vocês também têm que ceder em alguma das pautas, que são pautas que não vão vingar para o negócio de vocês. Então, é organizar assim, a discussão. Né? Tem algumas técnicas de mediação. E
todo mundo acha que isso aí é conversa fiada. Não, isso é técnica. Sim. Né? Então você tem uma técnica de desenvolver na Universidade de Harvard, que é como você negociar. A hora que você tem de colocar, a hora que você tem que sair, como é que você, até onde você vai. Então, assim, prepara um ambiente. Né? Trabalhar, né? Não é sentar planejado. E oba-oba. Sim. Não é sentar e oba-oba. Então, acho que é isso aí. Não é um grande líder, falta um grande coordenador. Que pode ser um ou podem ser vários. Então, para ano que vem, aí todo mundo fala de uma via, duas vias, terceira via. Não, a terceira já é descarte, né? Então é a via do meio, não é a terceira via. Sim, né? sim. E aí, assim, quer dizer, qual desses grupos está mais flexível a um diálogo mais profundo? Acho que é por aí. O senhor não acha que o que está aí, se eu for dessas vias aí, não é mais do mesmo? Não acha que... Por exemplo, eu vi que o senhor teve pouco contato com o Moro ou muito contato? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Tive com ele 2 vezes. 2 vezes. Ele surge como terceira via, né? O que o senhor acha? É legal ou não tem opinião formada? Acho que é. Acho que é. Se ele é uma liderança e se ele pode congregar nesse contexto de trazer para a mesa de negociação mais gente e conseguir evoluir nesse processo, então assim, a gente não pode ser ingênuo para dizer, olha, o Brasil é um país de miserável, todo mundo está passando fome, então a partir de amanhã o salário mínimo aqui vai ser $2.000. Isso não tem como fazer isso. Quebra. Né? Então assim, a gente não pode ter decisões ingênuas, mas a gente tem que ter decisões negociadas de um processo que pode seguir. Quem for a pessoa, eu não acredito que seja uma, mas um grupo de pessoas que consiga levar isso à frente, tem muita Cada chance. área se organizar, Com chamar os líderes e tal e Com fazer. certeza, com certeza. Isso. Olha, eu vou entender de economia, meio ambiente, de direito, Claro que não. Você precisa de uma equipe. Sim. Né? É a história do herói que a gente começou a falar. Não tem herói, tem equipe. Tem equipe. Sim, sim. E o senhor vai se candidatar? Olha, Tem pretensões? only God knows. Porque, como eu falei, o senhor é um líder. Né? E nós precisamos de líderes. Isso é importante se dizer. E eu não estou puxando sardinha aqui, eu sempre procuro ser imparcial, porque o nosso podcast é isso, como eu falei para o senhor, colocar pessoas que fazem a diferença, seja na área X, na área Y, né? E o senhor faz muita diferença na vida de outras pessoas. É um exemplo, né? Foi voraz no combate à corrupção, enfrentou várias coisas que a gente, né? Nós já sabemos, que vimos, ouvimos, assistimos, enfim. Eu gosto muito daquela parte, vou voltar de novo, mas daquela parte do cartaz, quando o senhor sai, tem um cartaz lá, o senhor é o herói e tal. Aquilo é muito engraçado. Que é uma fria que você falou. Aquilo é uma fria do cão, rapaz. Quer falar desse episódio? É uma fria, mas também a pessoa que fez não fez de maldade. Não fez de maldade, então, mas acreditando nisso, né? Mas não sei, isso toca o coração do senhor, se ter algum cargo público, porque eu sei que, estou acendendo um pouco, lá atrás não quero, mas era outra situação, né? Era outra história, né? Eu acho que, assim, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Então, as circunstâncias mudaram. Eu não fiz nada para um outro objetivo que não fosse aquilo que fosse lá. Então, eu tenho, hoje, 2 pesos. Um é que eu acho que, como diz lá o ministro Barroso, que está certíssimo, a corrupção, ela não se contenta em se safar. Ela quer vingança e vingança encarniçada. Então, se a gente não reage a isso, e quem está sofrendo a vingança somos nós. O povo, né? O povo e nós que mexemos com isso. Eu estou respondendo a processos. É incrível isso. Então, assim, e respondo a processo pagando advogado, né? Então,
ela quer essa vingança encarniçada. Então, é triste, e o processo de combate à corrupção é marcha contra marcha mesmo, a gente sabe disso. Sim. Mas é triste ver o retrocesso que a gente teve, e a gente teve um retrocesso agora. Então, se é possível continuar esse trabalho, isso é uma chama que me atrai. Ao lado disso, eu tenho a minha vida. Então, assim, eu já perdi muito, já entreguei muito. E eu não sei, sabe, se valeria a pena agora. Se hoje, para colocar na balança, se eu estava disposto a abrir mão mais da minha vida privada. Tem pessoas importantes na minha vida hoje e que realmente não sei, cara. Então, assim, eu não digo nem que sim e nem que não. Agora, é o chamado. Então, o que estão fazendo é uma coisa, assim, essa vingança encarniçada nos empurra para uma reação. Eles tentaram tirar a minha OAB, ou seja, tentaram tirar o meu trabalho. Eu respondo, eu estou com meus bens apreendidos, sério, pessoais e do meu escritório há 2 anos e não respondo a nenhum processo, não respondo a nenhuma investigação. Eu respondo a uma ação popular que me impede, por exemplo, de transferir o meu patrimônio para minha filha, que eu não queria deixar com ela o ônus de inventário. Já passava tudo, ficava com usufruto para mim, quando eu morresse, estava lá. O TCU acabou de instaurar um negócio de maluco, de pagamento de viagens e passagens para o pessoal da Força Tarefa de Curitiba, dizendo assim, você será responsável solidário. Você não tem ato seu, mas, enfim, você estava nesse sistema aí. Então, a coisa não para. Então, assim, se eles querem uma vingança encarniçada, não tem como a gente entregar rim, entregar fígado, entregar braço. Vamos cair lutando. Tem hora que a gente diz assim, não, peraí, passou do limite, então agora eu queria paz, então agora eu quero um outro ambiente para que eu possa reagir a esse tipo de coisa. Não por mim, mas das pessoas que estão aí, morrendo de fome, sem segurança, sem saneamento, sem hospital, sem porra nenhuma. Desculpa, porra. Não, tá em casa, tá em casa. Não, eu tenho para mim que seria um belo candidato aí. Acho que as pessoas elas teriam esperança e, né, como outras pessoas que eu vejo também, falamos do Moro aqui, que também seria, na minha humilde opinião. E eu aqui, não digo nem de cor X, cor Y. O que eu vejo é que o brasileiro ele quer alguém que realmente trabalhe em prol do país. Isso não é... mas o cara é... Não vou falar as cores aqui para não aglutinar. O cara é cor tal, o cara é cor... Não, ele quer alguém que, senta a bunda na carteira e vamos nessa, vamos fazer as coisas certas. Vamos colocar as medidas corretas, vamos dialogar com os caras do Congresso, vamos dialogar com o Senado, com a Câmara, vamos dialogar com o agro, com o turismo, todo mundo. E nós tivemos presidentes fantásticos, eu falei de JK, né? Então, assim, faltam essas pessoas que pegam mesmo, vamos embora, aqui, ó, despachar, bora. Chama fulano, chama Beltrano. E progresso, né? Eu acho que eu daria aí um bom líder. Vamos ver como é que organiza essa história aí. Eu tenho esperança. Vamos ver. Doutor Rodrigo, muito obrigado, tá? Foi um prazer conversar com o senhor. E antes de mais nada, eu devorei essa obra aqui, que é maravilhosa, e queria que o senhor tivesse o prazer do seu autógrafo, por favor. Com certeza. Aqui. Vamos lá. Prontito. Tá aí, senhores, Dinâmico Podcast aqui com o Dr. Rodrigo Janot. Muito obrigado, valeu, até a próxima.